Durante muitos anos, eu achei que organização era sobre comprar as coisas certas. A caixa certa, o armário certo, o organizador perfeito, a decoração perfeita. Eu acreditava que se minha casa ainda parecia bagunçada, era porque faltava alguma coisa. Só que um dia eu percebi algo que mudou completamente a minha forma de viver. Talvez o problema não fosse falta, talvez fosse excesso. Foi aí que o minimalismo entrou na minha vida. E não, minimalismo não significa viver com uma cama no chão e duas camisetas no armário. Pelo menos para mim não é. Minimalismo virou uma ferramenta para consumir com mais consciência, reduzir o peso visual da casa, diminuir o cansaço mental e parar de gastar dinheiro tentando preencher vazios emocionais. A verdade é que muitas coisas que eu comprava não facilitavam minha vida. Elas criavam mais trabalho, mais bagunça, mais culpa e mais sensação de sufoco. E depois que eu comecei a simplificar minha rotina, várias compras deixaram de fazer sentido naturalmente. E hoje eu quero compartilhar 20 coisas que parei de comprar depois do minimalismo e como isso transformou não apenas a minha casa, mas também a minha mente. Produtos de limpeza específicos para tudo. Eu acreditava que precisava de um produto diferente para cada superfície da casa. Um para vidro, outro para inox, outro para madeira, outro para banheiro, outro para cozinha. O resultado? Armários lotados de embalagens. Depois, descobri que poucos produtos eficientes conseguem resolver praticamente toda a limpeza da casa. E isso reduziu gastos, excesso visual, acúmulo e desperdício, e tornou minha rotina muito mais prática. Produtos repetidos e acumulados. Eu tinha o hábito de comprar vários produtos ao mesmo tempo. 3 shampoos abertos, 4 hidratantes, perfumes acumulados, maquiagens quase iguais. E parte disso vinha da ansiedade de testar novidades. Outra parte vinha da sensação de abundância. Eu acreditava que ter muitas opções era algo positivo, mas na prática isso gerava desperdício. Produtos venciam antes de serem usados, armários ficavam lotados e eu ainda gastava muito mais dinheiro do que precisava. Hoje, prefiro consumir de forma muito mais simples. Uso um produto até o fim antes de comprar outro. Parece uma mudança pequena, mas faz uma diferença enorme. Louças guardadas para ocasiões especiais. Essa mudança mexeu muito comigo emocionalmente. Eu cresci vendo muitas famílias guardarem pratos bonitos, toalhas especiais, copos caros, jogos de jantar intocados. Tudo era reservado para visitas importantes ou momentos especiais. Mas aí eu comecei a pensar, e se o momento especial for hoje? Por que deixar as coisas boas escondidas enquanto usamos sempre as mais simples no dia a dia? Hoje eu uso aquilo que gosto. Acendo a vela bonita, uso o prato bonito, aproveito minha casa agora, porque a vida não acontece apenas em ocasiões especiais. Presentes apenas por obrigação. O minimalismo também mudou minha forma de presentear. Antes eu sentia pressão para comprar algo caro ou impressionante. Hoje valorizo muito mais experiências, presentes úteis, algo afetivo e gestos sinceros. Percebi que significado vale muito mais do que excesso. Cosméticos acumulados. Eu tinha gavetas cheias de produtos. E quanto mais coisas eu acumulava,
mais difícil era até de encontrar aquilo que realmente usava. Hoje, meu autocuidado ficou muito mais simples e funcional. Menos excesso trouxe mais praticidade e até mais prazer na rotina. Utensílios de cozinha de uma única função. Sabe aqueles aparelhos que prometem revolucionar sua vida? Muitos acabam esquecidos depois de algumas semanas. O minimalismo me fez perceber que utensílios versáteis funcionam muito melhor do que dezenas de objetos específicos. Minha cozinha ficou mais funcional e muito mais fácil de organizar. Achadinhos baratos. Essa foi uma das armadilhas mais difíceis de perceber. Pequenas compras parecem inofensivas. Uma coisinha aqui, outra ali, um item baratinho, um mimo. Mas no final do mês, tudo isso vira um valor enorme. E muitas dessas compras acabam esquecidas rapidamente. O minimalismo me ensinou a prestar atenção não apenas no preço individual, mas no hábito de consumir constantemente. Roupas compradas por impulso. Eu já perdi a conta de quantas vezes comprei roupas porque estavam em promoção. Na hora, parecia uma ótima ideia. Está barato, vai que eu uso, é bom aproveitar. Mas quando chegava em casa, muitas vezes eu nem gostava tanto da peça. Ou ela não combinava com meu estilo, ou era desconfortável, ou eu simplesmente nunca encontrava ocasião para usar. O resultado? Um guarda-roupa lotado e a sensação constante de não ter roupa. O minimalismo mudou completamente minha relação com roupas. Hoje eu penso muito antes de comprar. Eu realmente preciso? Isso combina com o que eu já tenho? Vou usar pelo menos umas 30 vezes? Isso faz sentido para minha rotina? E sabe o mais curioso? Quanto menos roupas eu tenho, mais fácil ficou me vestir. Papelaria em excesso. Quem ama organização geralmente entende esse vício. Eu comprava planners, agendas, cadernos, post-its, canetas coloridas, adesivos. Parecia que cada item novo traria uma versão mais produtiva de mim. Mas muitas vezes eu nem usava metade. A verdade é que consumir organização não significa estar organizada. Hoje, eu mantenho apenas o que realmente utilizo. E isso simplificou muito mais minha rotina. Menos excesso visual, menos distração, mais funcionalidade. Objetos de decoração sem significado. Essa foi uma das primeiras mudanças. Antes eu comprava decoração quase automaticamente. Entrava em uma loja e pensava: isso vai ficar lindo na minha sala. Esse vaso vai deixar minha casa mais elegante. Esse enfeite vai deixar o ambiente mais sofisticado. O problema é que no fim eu acumulava muitos objetos que não tinham significado nenhum. A casa ficava visualmente carregada, as superfícies sempre cheias, e quanto mais coisas eu colocava, mais difícil parecia manter tudo organizado. Além disso, decoração em excesso exige manutenção constante. Mais coisas para limpar, mais coisas para tirar o pó, mais coisas para reorganizar. Com o minimalismo, comecei a entender que beleza não está no excesso. Muitas vezes, um ambiente com poucos elementos transmite muito mais paz. Hoje, eu prefiro escolher objetos que realmente contêm uma história. Algo que tenha memória afetiva, utilidade ou um significado especial. Minha casa ficou mais leve e minha mente também. Organizadores para tentar resolver excesso. Isso pode parecer estranho vindo de alguém que fala sobre organização, mas durante muito tempo eu usava organizadores como uma tentativa de controlar o excesso. Eu comprava caixas, cestos, divisórias, colmeias, potes, etiquetas.
sempre acreditando que o próximo organizador finalmente resolveria minha bagunça. Só que não resolvia. Porque o problema nunca foi falta de organização, era quantidade demais. Eu estava tentando organizar coisas que eu nem precisava ter. O minimalismo me ensinou uma verdade muito simples. Fica muito mais fácil organizar quando existe menos coisa. Hoje eu ainda uso organizadores, claro, mas de forma consciente. Primeiro, eu elimino excessos. Depois, penso no que realmente precisa ser organizado. E, sinceramente, isso economizou muito dinheiro. Tendências passageiras. Antes, eu era muito influenciada pelas redes sociais. Se uma cor estava na moda, eu queria. Se uma estética viralizava, eu queria mudar minha casa inteira. Se todo mundo estava comprando um determinado item, parecia que eu também precisava. Mas tendências mudam o tempo todo. E viver tentando acompanhar tudo gera uma sensação constante de insuficiência. Você nunca sente que já tem o bastante. O minimalismo me ajudou a descobrir meu próprio gosto. Hoje eu compro coisas que fazem sentido para mim, não apenas porque estão em alta. Isso trouxe muito mais autenticidade para a minha casa e para o meu estilo de vida. Compras motivadas por promoção. O minimalismo mudou totalmente minha visão sobre promoções. Antes eu achava que estava economizando quando comprava algo barato. Hoje eu entendo que economia de verdade é não gastar com o que não preciso. Porque um produto em promoção continua sendo um gasto. E muitas vezes o desconto serve justamente para incentivar compras impulsivas. Hoje eu faço uma pergunta simples antes de comprar. Eu ainda compraria isso se estivesse pelo preço normal? Essa pergunta evita muitas compras desnecessárias. Decoração exagerada para datas comemorativas. Eu costumava comprar muita coisa para cada época do ano. Natal, Páscoa, Halloween, Dia das Mães. Parecia divertido na hora, mas depois tudo virava caixas acumuladas, ocupando espaço o ano inteiro. Além disso, muitas dessas decorações eram compradas por impulso e perdiam a graça rapidamente. Hoje, prefiro decorações mais simples, afetivas e reutilizáveis. Menos excesso, mais significado. Móveis enormes. Durante muito tempo, eu associei móveis grandes à ideia de casa bonita e completa. Só que móveis grandes ocupam espaço físico, espaço visual e espaço mental. Quanto mais espaço disponível existe, mais tendência temos em enchê-lo com objetos. Hoje, prefiro móveis funcionais, proporcionais e que deixem o ambiente respirar. A sensação de leveza dentro da minha casa mudou completamente. Coisas para uma versão idealizada de mim mesma. Talvez essa tenha sido uma das reflexões mais profundas. Eu comprava coisas para uma vida que eu imaginava ter. Equipamentos de exercícios, utensílios gourmet, materiais para hobbies, roupas para ocasiões raras. Eu comprava para a eu ideal, mas não para a minha vida real. Hoje, tento consumir com mais honestidade. Isso faz sentido para quem eu sou hoje? Essa pergunta evita muitos excessos. Embalagens gigantes só porque pareciam econômicas. Durante muito tempo, eu achava que comprar em grande quantidade era sempre mais vantajoso. Mas muitas vezes eu desperdiçava produtos antes mesmo de terminar. Ou acumulava estoque desnecessário dentro de casa. Hoje compro pensando no uso real, não apenas no preço por quantidade. Coisas para preencher espaços vazios. Antes eu achava que toda parede precisava de algo. Todo canto precisava de decoração, toda superfície precisava estar ocupada. Hoje eu vejo o vazio de outra forma. Espaço vazio também é conforto visual. A casa respira melhor
a mente descansa melhor. Compras emocionais. Essa talvez tenha sido a maior transformação. Eu percebi que muitas das compras aconteciam em momentos de ansiedade, tristeza, estresse ou frustração. Comprar trazia uma sensação momentânea de felicidade, mas depois vinha culpa, excesso, bagunça, arrependimento. O minimalismo me ensinou a observar meus gatilhos emocionais e consumir de forma muito mais consciente. E isso mudou não apenas minha casa, mudou minha relação comigo mesma. Depois que conheci o minimalismo, percebi que organização não é sobre ter uma casa perfeita. É sobre criar um espaço que facilite sua vida, que acolha, que traga paz, que faça sentido para a sua rotina. E a verdade é que quanto menos excesso existe dentro de casa, mais leve tudo parece ficar por dentro também. Hoje, eu não sinto falta da maioria das coisas que parei de comprar. Pelo contrário, sinto mais liberdade, mais clareza, mais espaço, mais calma e muito mais intenção em tudo que escolho trazer para dentro da minha vida. Eu sou Raquel, Personal Organizer, e o meu objetivo de vida é trazer paz e alegria para a sua casa através da organização. E se você quer transformar a sua casa em um lar organizado de uma vez por todas, deixei abaixo desse vídeo métodos que realizei e sugiro para você. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.